Você já percebeu como algumas pessoas entram em qualquer ambiente e, de forma quase invisível, tudo começa a girar em torno delas? As conversas se inclinam, os olhares se fixam, decisões mudam de direção sem que ninguém entenda exatamente por quê. E o mais perturbador é que, muitas vezes, essas pessoas não são as mais bonitas, nem as mais ricas, nem as mais inteligentes. São apenas perigosamente carismáticas. Enquanto muitos passam a vida implorando por atenção, mendigando migalhas de validação, existem poucos que aprenderam a arte secreta de virar o jogo. Eles não pedem, eles atraem, não discutem, influenciam, não imploram, controlam. São amados, seguidos, obedecidos, e quando alguém ousa subestimá-los, pagará um preço silencioso e inevitável. O mundo jamais foi governado pelos mais justos, mas pelos mais persuasivos. Líderes, chefes, sedutores, gurus, políticos, até aquele colega que sempre consegue o que quer do grupo, todos utilizam variações da mesma arma, o carisma. Mas não o carisma romântico, inocente e inspirador que contam em livros de autoajuda. Falo do lado sombrio do carisma, aquele que mistura sedução com manipulação, empatia com controle, doçura com veneno calculado. Enquanto você tenta ser uma boa pessoa e ser aceito por todos, outros estão estudando exatamente como usar suas emoções contra você. Eles decifram seu olhar, ajustam o tom de voz, medem o silêncio, dominam a linguagem do corpo, escolhem as palavras com frieza cirúrgica. Eles entendem o que você quer ouvir e entregam isso embalado em charme, ao mesmo tempo em que plantam nas entrelinhas aquilo que querem que você faça. E você faz. Acha que decidiu sozinho, acha que foi sua escolha. A verdade é brutal. Ou você aprende a dominar o carisma como uma arma, ou passará a vida sendo alvo de quem já domina esse jogo. Quem não seduz é seduzido. Quem não influencia é influenciado. Quem não controla é controlado. Este é o campo de batalha invisível das relações humanas. E quem ignora isso vive em desvantagem, sempre um passo atrás, sempre à mercê do charme alheio. Este conteúdo não é para os fracos. Não é para quem quer continuar vivendo de ilusões, acreditando que a vida premia os mais puros e bons. Este conteúdo é para quem foi subestimado, humilhado, ignorado. Para quem cansou de ser sempre o segundo plano, sempre a opção descartável, sempre o coadjuvante na própria história. Aqui você vai aprender a transformar sua presença em poder, seu olhar em arma, suas palavras em correntes invisíveis que prendem a atenção e direcionam a vontade dos outros. Vamos entrar no subterrâneo da sedução, onde o sorriso pode ser uma armadilha e a atenção pode ser o início de um controle silencioso. Você vai entender como o carisma pode ser construído, amplificado e usado estrategicamente para conquistar confiança, despertar desejo, criar dependência emocional e guiar decisões sem levantar suspeitas. Não para agradar, mas para vencer. Não para ser querido, mas para ser impossível de ser ignorado. Até o final deste vídeo, você não verá mais o carisma com os mesmos olhos. Vai reconhecer os mecanismos que antes te deixavam vulnerável e, mais importante, vai aprender a usá-los a seu favor. Este é o ponto de virada em que você deixa de ser manipulado e começa a se tornar o estrategista. A partir daqui, ou você decide se tornar perigoso para quem ousar te subestimar, ou continuará sendo o brinquedo emocional dos outros. Se esse tema já mexeu com você até aqui, inscreva-se agora, deixe o seu like para fortalecer este conteúdo e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, para saber até onde esta mensagem está chegando. A primeira lição é dolorosa, mas inescapável. O mundo não recompensa quem é genuinamente bom. Recompensa quem parece bom.
Existe uma diferença brutal entre ser bondoso e parecer bondoso. O primeiro é explorado, o segundo é adorado. Enquanto você desperdiça energia tentando provar seu valor através de boas ações sinceras, outros estão colhendo os frutos, apenas projetando a imagem correta. Eles entendem que as pessoas não amam quem realmente ajuda. Amam quem faz sentir amadas enquanto ajudam. Pense nos indivíduos mais carismáticos que você conhece. Quantos deles são verdadeiramente generosos quando ninguém está olhando? Quantos fazem favores sem calcular o retorno? A resposta pode te surpreender. Os mestres do carisma sabem que cada gesto, cada palavra amável, cada momento de escuta atenta é um investimento estratégico. Não fazem nada por pura bondade, fazem por construção de imagem, por acúmulo de dívidas emocionais, por tecer redes de influência invisíveis. Observe como funcionam. Quando ajudam alguém, garantem que isso seja notado. Não de forma escancarada, mas sutil, uma testemunha casual, uma menção discreta, uma foto bem colocada. O ato de bondade se transforma em narrativa. E narrativa é poder. Enquanto isso, o verdadeiramente bondoso ajuda em silêncio e é esquecido em silêncio. Não recebe gratidão. Não constrói dívida emocional. Não ganha lealdade. Apenas esvazia sua energia em poços sem fundo. A pessoa comum acredita que será respeitada por sua integridade interna, que sua essência pura será reconhecida. Esse é o erro fatal. Ninguém vê sua essência, veem apenas sua performance. Seu carisma não está no que você é, mas no que você projeta. As pessoas reagem ao reflexo que você emite, não à verdade que você guarda. Você pode ser honesto, leal e correto por dentro, mas se sua energia é apagada, sua linguagem corporal é fraca, sua voz é insegura, você será tratado como insignificante. Os grandes sedutores entenderam isso há muito tempo. Carisma é teatro. É construção consciente de uma persona que desperta nas pessoas aquilo que você deseja despertar. Medo disfarçado de respeito. Admiração disfarçada de amor. Obediência disfarçada de parceria. Tudo isso acontece através de escolhas milimetricamente calculadas sobre como se apresentar, como falar, como olhar, como pausar, como entrar em um ambiente e como sair dele. Veja os líderes que movem massas. Poucos são honestos, mas todos parecem honestos. Poucos se importam de verdade, mas todos parecem se importar. Eles dominaram a arte de fabricar conexão emocional sem verdadeiramente se conectar. Isso não é cinismo, é realismo. Conexão genuína é rara, cara e lenta, mas a ilusão de conexão pode ser produzida rapidamente, em escala, e gera resultados imediatos. Quando você ajuda alguém sem esperar retorno, está sendo nobre. Quando você ajuda alguém e sutilmente planta a semente de que essa pessoa agora te deve algo, está sendo estratégico. A diferença é que o nobre acaba sozinho e explorado. O estratégico constrói um exército invisível de pessoas que se sentem em dívida, que pensam nele com gratidão, que estão prontas para retribuir quando ele precisar. Não por amor genuíno, mas por pressão psicológica. Por aquela sensação incômoda de não ter devolvido o favor. Os carismáticos entendem que lealdade não vem de bondade desinteressada. Vem de ciclos de troca, onde você sempre dá algo primeiro, mas de forma que crie expectativa de retorno. Você empresta dinheiro e recusa quando tentam devolver, mas deixa claro que a dívida emocional permanece. Você ajuda em um momento crítico e nunca esquece de mencionar discretamente, anos depois, como estava presente naquele momento difícil. Você oferece apoio emocional e, quando precisar, cobrará não com palavras, mas com expectativa silenciosa que eles sentirão como obrigação moral. Compare isso com quem dá sem estratégia.
oferece ajuda e depois desaparece. Faz favores e nunca cobra, nem emocional, nem socialmente. Essas pessoas são consumidas pelo mundo, são fontes de recursos que todos usam e ninguém valoriza. Porque valor não está no que você faz, mas no quanto as pessoas percebem que dependem de você. Se você está sempre disponível, sempre disposto, sempre dando sem criar tensão, você se torna descartável. Ninguém teme perder o que está sempre ali. O lado sombrio do carisma começa exatamente aqui. Na percepção de que bondade sem estratégia é fraqueza, que generosidade sem cálculo é desperdício, que ser bom não basta. É preciso ser memorável. É preciso que sua bondade deixe marcas, crie histórias, construa dívidas. É preciso que as pessoas sintam que você escolheu ajudá-las, que você poderia ter ignorado, mas não ignorou. Essa escolha aparente cria gratidão. Bondade automática cria indiferença. Entenda que ninguém te seguirá, respeitará ou obedecerá simplesmente porque você é correto. Seguirão porque você faz sentir algo. E fazer alguém sentir algo requer que você controle a narrativa da interação. Requer que você escolha cuidadosamente o que revelar, o que esconder, quando se aproximar, quando se afastar, quando ser caloroso, quando ser frio. Carisma é manipulação refinada. É fazer as pessoas acreditarem que estão escolhendo estar perto de você, quando na verdade você orquestrou cada passo dessa aproximação. Os mais perigosos são aqueles que combinam aparência de bondade com frieza interior. Eles sorriem, abraçam, escutam com atenção profunda, mas por dentro estão calculando, observando fraquezas, identificando desejos ocultos, mapeando gatilhos emocionais. Cada conversa é uma sessão de coleta de dados. Cada interação é um teste para descobrir até onde podem influenciar você. E quando finalmente precisam de algo, você nem percebe que está sendo usado. Acha que está ajudando um amigo. Acha que é sua decisão. Não é. Agora você precisa decidir: continuar sendo explorado por bondade ingênua ou começar a usar sua bondade como ferramenta. Não abandonar a bondade, mas torná-la estratégica. Dar, mas de forma que construa poder. Ajudar, mas de forma que crie lealdade. Ser bom, mas de forma que seja impossível de esquecer. Esta é a diferença entre quem vive servindo aos outros e quem faz os outros servirem a ele enquanto acham que estão retribuindo um favor. Empatia é considerada uma virtude. Nos ensinam desde crianças que devemos sentir o que os outros sentem, nos colocar no lugar deles, compreender suas dores. Mas ninguém te conta a verdade completa. Empatia é também a ferramenta mais poderosa de manipulação já criada. Porque quando você entende profundamente o que alguém sente, você não apenas pode consolar, você pode controlar. Os mestres do carisma não são empáticos por compaixão, são empáticos por estratégia. Eles desenvolveram uma habilidade perturbadora de ler pessoas como livros abertos. Observam microexpressões, mudanças no tom de voz, alterações na postura corporal. Percebem quando você está inseguro, mesmo que sorria. Identificam quando você está mentindo, mesmo que sua história pareça perfeita. Detectam seus medos secretos, seus desejos reprimidos, suas feridas emocionais mal cicatrizadas. E usam tudo isso contra você. Quando alguém verdadeiramente carismático conversa com você, ele não está apenas escutando suas palavras, está escaneando sua alma. Cada pausa que você faz revela hesitação. Cada palavra que você escolhe expõe prioridades. Cada assunto que você evita grita suas vulnerabilidades. Enquanto você pensa que está tendo uma conversa casual, ele está construindo um mapa completo de como te influenciar. Está descobrindo quais botões apertar para te fazer sentir compreendido, valorizado, especial.
A jogada é diabólica em sua simplicidade. Depois de mapear suas necessidades emocionais, ele começa a supri-las de forma calculada. Se você tem fome de reconhecimento, ele te elogia de forma que parece sincera. Se você anseia por pertencimento, ele te inclui em seu círculo de forma que parece natural. Se você carrega culpa, ele te absolve com palavras cuidadosamente escolhidas. Em poucos encontros, você começa a sentir que essa pessoa realmente te entende, que finalmente alguém te vê. Essa sensação é viciante e completamente fabricada. Pense em quantas vezes você confiou em alguém simplesmente porque essa pessoa parecia entender você melhor que os outros. Quantas vezes você seguiu conselhos, mudou de opinião, tomou decisões importantes, influenciado por alguém que demonstrou empatia profunda? Agora considere a possibilidade perturbadora de que essa empatia era uma performance, que aquela pessoa não sentia nada. Apenas sabia exatamente o que você precisava ouvir para se abrir, para confiar, para obedecer. Os manipuladores mais eficientes são aqueles que fazem você acreditar que eles sofrem com você. Eles espelham suas emoções de forma tão convincente que você cria uma conexão instantânea. Se você está triste, eles demonstram tristeza genuína. Se você está animado, eles vibram junto. Mas não é empatia real, é mímica emocional, é teatro psicológico. Eles não sentem o que você sente. Apenas simulam sentir porque sabem que isso destrói suas defesas. Porque ninguém desconfia de quem parece estar do mesmo lado emocional. Esta técnica se chama espelhamento e funciona porque o cérebro humano está programado para confiar em quem é parecido conosco. Quando alguém reproduz sutilmente sua linguagem corporal, seu ritmo de fala, suas expressões faciais, você inconscientemente sente proximidade. Não percebe que está sendo manipulado. Acha que encontrou uma alma gêmea, um aliado verdadeiro, alguém raro que realmente te compreende. Na verdade, encontrou um predador emocional que sabe imitar sua essência. A partir do momento em que você acredita que alguém te entende profundamente, essa pessoa ganha poder sobre você, porque agora ela pode prever suas reações. Sabe como você vai responder a determinados estímulos. Conhece suas palavras gatilho, aquelas frases que te deixam vulnerável, que desarmam sua lógica e ativam suas emoções. Pode plantar ideias na sua cabeça e fazer você acreditar que teve essas ideias sozinho. Pode te conduzir para decisões que beneficiam ela, enquanto você acha que está seguindo seu próprio julgamento. Observe os grandes sedutores. Eles nunca começam atacando diretamente. Começam estudando, fazem perguntas abertas que te levam a revelar informações pessoais. Demonstram interesse genuíno em detalhes da sua vida que outros ignorariam. Lembram de pequenas coisas que você mencionou semanas atrás. Tudo isso cria a ilusão de atenção especial, de cuidado verdadeiro, mas é apenas coleta de dados. Cada informação será arquivada e utilizada no momento estratégico. Quando finalmente precisam de algo de você, não pedem diretamente. Seria grosseiro, óbvio, ineficaz. Ao invés disso, eles criam situações onde você se sente compelido a oferecer ajuda. Mencionam casualmente um problema que estão enfrentando, sabendo que você tem a solução. Demonstram vulnerabilidade calculada, sabendo que isso ativará seu instinto de proteção. Te fazem sentir necessário, importante, heróico, e você corre para ajudar, achando que foi sua ideia, sem perceber que foi manipulado desde o início. A empatia verdadeira conecta. A empatia estratégica controla. A diferença é invisível para quem está sendo alvo. Você só descobre quando é tarde demais. Quando percebe que tomou decisões que não fazem sentido para seus interesses. Quando nota que está sempre disponível para essa pessoa, mas ela nunca está realmente disponível para você.
Quando entende que a relação é assimétrica, que você está investindo emocionalmente enquanto o outro está apenas coletando retornos. Os mais perigosos sabem dosar. Não usam empatia o tempo todo, porque isso perderia o efeito. Alternam entre momentos de conexão profunda e momentos de frieza calculada. Essa oscilação cria dependência emocional. Você passa a buscar desesperadamente aqueles momentos onde a pessoa parece realmente te ver, te entender, te valorizar. Não percebe que esses momentos são iscas, que a frieza é proposital, que você está sendo condicionado como um animal de laboratório, respondendo a estímulos cuidadosamente programados. Empresas fazem isso com consumidores. Líderes religiosos fazem isso com fiéis. Políticos fazem isso com eleitores. Parceiros tóxicos fazem isso em relacionamentos. Chefes manipuladores fazem isso com subordinados. O padrão é sempre o mesmo: demonstrar empatia profunda para criar vínculo. Usar esse vínculo para influenciar comportamento. Alternar entre presença e ausência emocional para criar ansiedade e dependência. E colher os frutos enquanto a vítima acha que está em uma relação genuína. Agora você enfrenta uma escolha desconfortável. Ou continua sendo o alvo dessa técnica, ou aprende a usá-la. Porque uma vez que você entende o mecanismo, não pode mais fingir inocência. Você pode escolher ser ético e nunca aplicar isso. Mas saiba que outros aplicarão em você. Ou você pode escolher dominar essa arte sombria e finalmente virar o jogo. Usar empatia não para consolar, mas para conquistar. Não para conectar, mas para controlar. Não para servir, mas para seduzir e dominar. A pergunta que fica é simples. Você quer continuar sendo transparente enquanto outros são estratégicos? Ou está pronto para desenvolver essa habilidade perturbadora de ler pessoas tão profundamente que pode guiá-las sem que percebam? A resposta definirá se você permanecerá vulnerável ou se tornará perigoso. Os homens desejam aquilo que não podem ter. Esta é uma lei imutável da natureza humana. E os poucos que entendem isso governam sobre as multidões que a ignoram. Enquanto a maioria busca agradar constantemente, estar sempre disponível, demonstrar interesse contínuo, os verdadeiros mestres do poder fazem o oposto. Eles se retiram, criam vazio, fabricam escassez e observam enquanto os outros se desesperam para preencher essa ausência. Pense em quantas vezes você correu atrás de alguém que te ignorava. Quantas vezes valorizou quem te desprezava e desprezou quem te valorizava. Isso não é acidente, é mecanismo psicológico. O cérebro humano é programado para perseguir o que foge e ignorar o que persegue. Quem está sempre disponível perde valor. Quem se torna raro ganha poder. Esta inversão brutal separa quem mendiga a atenção de quem comanda a devoção. Os príncipes antigos sabiam disso. Não se mostravam ao povo todos os dias. Apareciam em momentos estratégicos, cercados de pompa e cerimônia. Cada aparição era um evento. Cada palavra era aguardada com ansiedade. A raridade criava reverência. Se estivessem sempre presentes, seriam comuns. Se fossem comuns, seriam desprezados. Mas sendo raros, eram adorados. A ausência deles aumentava o valor da presença. Aplique isso nas relações pessoais. Quando você está sempre disponível para alguém, sempre respondendo imediatamente, sempre dizendo sim, você se torna previsível. E o previsível é entediante. Não gera emoção, não cria tensão, não desperta desejo. A pessoa sabe que pode te ter a qualquer momento, então não precisa te valorizar agora. Pode te deixar de lado e voltar quando for conveniente. Você se tornou um recurso garantido, não uma conquista desejada. Mas observe o que acontece quando você desaparece.
Quando você que sempre respondia rápido começa a demorar. Quando você que sempre estava disponível de repente tem compromissos. Quando você que sempre buscava contato para te buscar, a pessoa sente o vazio. Começa a questionar. Será que fiz algo errado? Por que ele mudou? Onde ele está? Com quem ele está? Essas perguntas consomem a mente. E quanto mais consomem, mais você ganha espaço nos pensamentos dela. A ausência estratégica funciona porque cria ansiedade. E ansiedade é o combustível da obsessão. A pessoa começa a te procurar, começa a tentar reconquistar sua atenção. Faz exatamente aquilo que você fazia antes e que não funcionava. Agora é ela quem persegue. Agora é ela quem se esforça. E você que antes implorava por migalhas, agora escolhe quando e como distribuir sua presença. O jogo virou, mas cuidado, a ausência de mais gera esquecimento, a ausência de menos não gera desejo. O segredo está no ritmo. Você precisa aparecer o suficiente para ser lembrado, mas desaparecer o suficiente para ser desejado. É como a maré, avança e recua. Nunca fica parada. Nunca é completamente previsível. Esse movimento constante mantém as pessoas presas. Elas nunca sabem quando você estará disponível, então valorizam cada momento em que você está. Os grandes sedutores da história nunca foram aqueles que se declaravam desesperadamente. Foram os que criaram mistério, os que deixavam pistas, mas nunca revelavam tudo. Os que se aproximavam e depois se afastavam, gerando ciclos de esperança e frustração. Esses ciclos são viciantes. O cérebro libera dopamina na antecipação da recompensa, não na recompensa em si. Quando você é constante, não há antecipação. Quando você é intermitente, há antecipação permanente. Isso vale para todas as áreas. No trabalho, o funcionário que está sempre disponível para horas extras, sempre aceita qualquer tarefa, sempre diz sim, é o menos promovido. Por quê? Porque é garantido. O chefe sabe que pode abusar e ele aceitará. Não precisa valorizá-lo. Mas o funcionário que tem limites claros, que às vezes diz não, que demonstra ter outras opções, esse precisa ser mantido satisfeito. Esse tem poder de barganha. Em negociações, quem demonstra necessidade, perde. Quem demonstra indiferença, vence. Se você precisa desesperadamente vender, o comprador sentirá e abaixará o preço. Se você demonstra que pode viver sem aquela venda, que tem outras opções, que não está com pressa, o comprador sente escassez, sente que pode perder a oportunidade. E aumenta a oferta. A ausência de necessidade cria percepção de valor. Na política, líderes que estão sempre dando entrevistas, sempre explicando cada decisão, sempre buscando aprovação, parecem fracos. Mas líderes que falam pouco, escolhem cuidadosamente quando aparecer. Deixam seus atos falarem, esses parecem fortes. O silêncio estratégico cria mistério. E mistério gera especulação. As pessoas preenchem o vazio com suas próprias interpretações, frequentemente mais favoráveis do que a realidade seria. Entenda que você não precisa estar realmente ocupado. Precisa apenas parecer ocupado. Não precisa ter outras opções reais. Precisa apenas demonstrar que tem. Não precisa ser indiferente genuinamente. Precisa apenas controlar sua expressão de interesse, porque as pessoas não reagem ao que é real, reagem ao que percebem, e percepção é fabricável. Quando alguém te procura e você responde na hora, você comunica que não tinha nada melhor para fazer, que estava esperando por aquela mensagem, que aquela pessoa é sua prioridade máxima. Isso pode parecer romântico, mas é estrategicamente suicida. Você entregou seu poder, revelou sua dependência, mostrou suas cartas. Agora a outra pessoa sabe exatamente quanto vale para você.
e as pessoas desvalorizam o que sabem que já conquistaram. Mas quando você demora para responder, quando suas respostas são mais curtas que as perguntas, quando você às vezes simplesmente não responde, você comunica escassez. Comunica que tem vida própria, que aquela pessoa não é o centro do seu universo, que você tem outras prioridades, outros interesses, outras pessoas e de repente você se torna interessante. De repente você é o prêmio a ser conquistado, não o mendigo implorando por atenção. A sedução pela ausência é cruel, mas eficaz. Você cria fome emocional, faz a pessoa sentir sua falta, e quando você reaparece, é recebido com entusiasmo desproporcional. Aquilo que deveria ser normal, sua simples presença, torna-se especial. Porque você criou contraste, porque você ensinou aquela pessoa a valorizar o que ela quase perdeu. E agora ela lutará para não perder de novo. Os fracos acham isso manipulação. Os fortes entendem que é realidade. O mundo valoriza o raro e despreza o abundante. Você pode ser excepcional em essência, mas se está sempre disponível, será tratado como comum. Ou pode ser mediano em essência, mas se controlar sua disponibilidade, será tratado como excepcional. A escolha define se você será descartável ou indispensável. A língua não tem ossos, mas quebra ossos. Este provérbio antigo carrega uma verdade que poucos dominam. As palavras são a arma mais letal jamais criada, mais mortais que espadas, mais devastadoras que exércitos. Porque uma lâmina fere o corpo, mas palavras bem colocadas destroem a alma, alteram percepções, mudam destinos. E o mais terrível é que podem fazer tudo isso envoltas em mel, disfarçadas de bondade, embaladas em sorrisos. Os mestres do poder nunca dizem diretamente o que querem, nunca ordenam de forma explícita, nunca ameaçam abertamente. Isso seria grosseiro, facilmente identificável, passível de resistência. Eles fazem algo infinitamente mais perigoso. Usam palavras que parecem elogios, mas carregam veneno. Fazem perguntas que parecem inocentes, mas plantam dúvidas. Contam histórias que parecem irrelevantes, mas mudam completamente sua forma de pensar. Observe como funciona um elogio envenenado. Alguém diz para você na frente dos outros que você é corajoso por usar aquela roupa, que eles nunca teriam essa ousadia. Parece elogio, soa como admiração. Mas a mensagem real é que você está vestido de forma inadequada, que está chamando atenção negativamente, que falta bom senso. E pior, foi dito de forma que você não pode se defender. Se reclamar, parecerá inseguro. Se aceitar, validou a crítica disfarçada. Você perdeu sem perceber que estava em batalha. Ou alguém comenta casualmente que te viu trabalhando até tarde ontem, que admira sua dedicação, mas se pergunta se você está conseguindo dar conta de tudo. Novamente, soa como preocupação genuína, mas está plantando na cabeça de quem ouve que você talvez não seja competente o suficiente, que precisa de horas extras porque não é eficiente, que está sobrecarregado porque não sabe delegar. Uma única frase, aparentemente bondosa, pode destruir meses de construção de reputação. As palavras mais perigosas são aquelas que fazem você duvidar de si mesmo. Um manipulador habilidoso nunca te ataca diretamente. Ele faz você se atacar. Ele diz coisas como: você tem certeza disso? Você realmente acha que é a melhor escolha? Você já considerou que pode estar enganado? Não são afirmações, são perguntas. E perguntas não podem ser combatidas. Elas simplesmente pairam no ar, se infiltram na sua mente, criam insegurança onde havia confiança. Maquiavel entendia perfeitamente isso. Um príncipe deve ter cuidado para que nada saia de sua boca que não esteja cheio de piedade, fé, integridade, humanidade e religião.
E nada é mais necessário do que parecer ter essa última qualidade. Parecer, não ser, porque ser limitaria suas ações. Mas parecer permite fazer qualquer coisa enquanto mantenha a aprovação. As palavras constroem a imagem. Os atos constroem o poder. E desde que as palavras sejam doces o suficiente, os atos podem ser amargos. Quando você quer destruir alguém, não fale mal diretamente. Isso te expõe como inimigo. Ao invés disso, espalhe dúvidas sutis. Mencione casualmente que ouviu algo preocupante, mas não revele exatamente o que. Diga que espera que os rumores não sejam verdade. Demonstre preocupação exagerada pela pessoa. Tudo isso planta sementes de suspeita sem que você seja identificado como a fonte. As pessoas começarão a questionar, investigar e frequentemente encontrarão problemas onde não existiam, simplesmente porque estão procurando. O inverso também é verdade. Quando você quer conquistar alguém, não elogie diretamente suas qualidades óbvias. Isso soa falso, superficial, calculado. Ao invés disso, elogie algo sutil que a pessoa valoriza, mas raramente recebe reconhecimento. Se ela é bonita, não fale da beleza. Fale da inteligência por trás do olhar. Se ela é inteligente, não fale da inteligência. Fale da sensibilidade que ela esconde. Você está dizendo que vê além da superfície, que entende quem ela realmente é. Isso cria uma conexão profunda instantânea. As palavras também servem para criar realidades. Se você repetir algo suficientes vezes, mesmo sendo falso, torna-se verdade na percepção coletiva. Por isso, ditadores controlam a narrativa. Por isso, empresas investem fortunas em propaganda. Por isso, líderes religiosos repetem mantras, não porque as pessoas são burras, mas porque o cérebro humano confunde familiaridade com verdade. Se você ouve algo repetidamente de fontes diferentes, você começa a acreditar, mesmo sem evidências. Use isso a seu favor. Se quer ser visto como confiável, não diga que é confiável. Isso levanta suspeitas. Ao invés disso, conte histórias onde você demonstrou confiabilidade no passado. Deixe outros mencionarem sua confiabilidade. Crie situações onde você naturalmente demonstra essa característica. As pessoas concluirão por conta própria. E conclusões próprias são infinitamente mais poderosas que afirmações diretas, porque ninguém questiona aquilo que acha que descobriu sozinho. Quando você quer fazer alguém aceitar uma ideia, nunca a apresente como sua. Apresente como se fosse da própria pessoa. Use frases como você já pensou que, você não acha que, faz sentido para você considerar. Você está dando a ela a propriedade da ideia. E as pessoas defendem com unhas e dentes aquilo que acreditam ser criação própria. Mesmo que você tenha plantado a semente, ela regará, cultivará e colherá, achando que foi jardineira desde o início. O silêncio também é palavra, e muitas vezes é a mais poderosa. Quando alguém espera que você responda e você simplesmente fica em silêncio, olhando, a pessoa começa a se sentir desconfortável. Começa a falar mais, revelar mais, justificar-se, preencher o vazio. E quanto mais ela fala, mais informação você coleta. Quanto mais ela se justifica, mais fraca parece. O silêncio estratégico faz os outros se enforcarem com suas próprias palavras. Aprenda também o poder do tom. As mesmas palavras ditas com tons diferentes carregam mensagens opostas. Estou orgulhoso de você, dito com sinceridade, constrói. O mesmo estou orgulhoso de você, dito com sarcasmo, destrói. E o mais perturbador é que você pode negar qualquer interpretação. Se alguém se ofende, você simplesmente diz que não foi isso que quis dizer, que a pessoa entendeu errado, que o problema é a sensibilidade dela. Você atacou e saiu como vítima. As palavras doces
São veneno porque desarmam. Ninguém desconfia de quem fala com gentileza. Ninguém espera ataques embrulhados em elogios. Por isso funcionam tão bem. Elas atravessam todas as defesas, alcançam diretamente o núcleo emocional e só mostram seus efeitos depois. Quando a pessoa finalmente percebe que foi manipulada, já é tarde. A semente já cresceu, a dúvida já se instalou, a percepção já mudou. Você pode continuar sendo direto, honesto, dizendo exatamente o que pensa, e será visto como agressivo, insensível, imaturo. Ou pode aprender a embalar suas mensagens em palavras cuidadosamente escolhidas, que dizem sem dizer, que sugerem sem afirmar, que destroem enquanto parecem construir. Esta é a diferença entre quem tem razão e quem vence. Porque no fim, não importa quem estava certo, importa apenas quem controlou a narrativa. Existe um momento perigoso na jornada do poder. Um ponto de não retorno que poucos reconhecem até cruzá-lo. É quando a máscara que você colocou para manipular os outros começa a se fundir com seu rosto, quando a performance se torna identidade, quando você não sabe mais onde termina a estratégia e começa a pessoa real. Este é o preço oculto do carisma sombrio. E todo aquele que caminha por essa estrada precisa entender que esse preço será cobrado. No início, você usa técnicas conscientemente. Escolhe quando demonstrar empatia. Calcula quando se ausentar. Seleciona palavras envenenadas com propósito claro. Há uma separação nítida entre quem você é e quem você finge ser. Você volta para casa, tira a máscara, respira aliviado. Ainda existe um você autêntico por baixo da performance. Mas conforme você pratica, conforme essas técnicas trazem resultados, algo sinistro acontece. A máscara começa a colar. Você percebe que está calculando interações mesmo quando não precisa. Está manipulando pessoas que ama. Está medindo cada palavra em conversas que deveriam ser espontâneas. Perdeu a capacidade de simplesmente ser. Tudo virou estratégia. Toda conversa virou jogo. Toda relação virou campo de batalha. E o mais assustador é que você nem percebeu quando deixou de ser uma escolha e virou sua natureza. Os grandes manipuladores da história todos enfrentaram esse dilema. Começaram usando essas técnicas para sobreviver, para vencer, para conquistar poder. Mas no fim, não sabiam mais como ter uma relação genuína. Não confiavam em ninguém porque sabiam que todos poderiam estar jogando o mesmo jogo. Não acreditavam em amor porque entendiam que sentimentos são fabricáveis. Não tinham amigos, apenas aliados temporários. Ganharam o mundo, mas perderam a alma. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu sobre príncipes que precisavam ser raposas e leões. Mas também sabia que o príncipe que age assim não pode ter amigos verdadeiros, não pode confiar, não pode baixar a guarda. Porque no momento em que mostra fraqueza genuína, será devorado. Então, ele vive em solidão perpétua, cercado de pessoas, mas profundamente sozinho. Poderoso, mas vazio. Temido, mas não amado. Obedecido, mas não respeitado verdadeiramente. A pergunta que você precisa fazer agora é até onde quer ir. Porque essas técnicas funcionam. Elas realmente te darão poder sobre os outros. Você conseguirá seduzir, controlar, influenciar. As portas se abrirão. As pessoas dirão sim. Você subirá na hierarquia. Mas cada vitória custará um pedaço da sua humanidade. Cada manipulação bem-sucedida endurecerá um pouco mais seu coração. Cada máscara usada dificultará tirar a próxima. Alguns dirão que isso é exagero, que é possível usar essas técnicas de forma controlada, que você pode manipular no trabalho, mas ser autêntico em casa. Mentira. O cérebro não funciona assim. Quando você treina circuitos neurais para calcular e manipular constantemente, esses circuitos não desligam na porta de casa.
Você leva isso para todas as suas relações. Contamina até mesmo os vínculos que queria preservar puros. Observe pessoas extremamente carismáticas que você conhece. Aquelas que dominam qualquer ambiente. Agora olhe mais de perto. Tente encontrar profundidade real nelas. Tente ter uma conversa genuína, sem performance. Você raramente conseguirá, porque elas perderam o acesso àquela parte de si mesmas. Vivem em modo performance permanente. São brilhantes na superfície e vazias no núcleo. Admiradas, mas solitárias. Invejadas, mas miseráveis. Isso não significa que você deva abandonar tudo o que aprendeu até aqui. Mas significa que precisa fazer uma escolha consciente. Você pode usar essas técnicas de forma seletiva, em situações específicas onde realmente precisa delas, e manter áreas da sua vida protegidas dessa contaminação. Ou pode abraçar completamente esse caminho e aceitar que se tornará uma máquina de manipulação eficiente, mas emocionalmente morta. A verdade é que poder genuíno não vem apenas de técnicas de manipulação. Vem também de algo que os manipuladores puros nunca terão. Lealdade verdadeira. Existem dois tipos de lealdade. A lealdade baseada em medo e manipulação, que dura enquanto você mantém o controle. E a lealdade baseada em respeito genuíno, que persiste mesmo quando você está fraco. A primeira é mais fácil de conquistar. A segunda é infinitamente mais valiosa. Maquiavel entendeu isso tarde demais. Ele ensinou príncipes a serem temidos, porque ser amado era arriscado. Mas ele sabia que o ideal era ser ambos, temido pelos inimigos e amado pelos aliados. O problema é que quanto mais você manipula, mais difícil fica ser genuinamente amado, porque amor verdadeiro exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade é suicídio no mundo da manipulação. Então você fica preso, poderoso, mas incapaz de receber aquilo que todo ser humano secretamente deseja: conexão real. Então, aqui está o paradoxo final. Estas técnicas te darão controle sobre os outros, mas te farão perder controle sobre si mesmo. Te darão poder externo, mas destruirão sua paz interna. Te tornarão invencível em batalhas sociais, mas derrotado na guerra contra a solidão existencial. Você precisa decidir se esse é um preço que está disposto a pagar. Talvez a verdadeira maestria não seja dominar apenas a manipulação, mas saber quando usá-la e quando não usar. Saber que existem pessoas e momentos que merecem sua autenticidade, mesmo que isso te deixe vulnerável. Saber que nem tudo precisa ser calculado, que nem toda interação precisa ser vencida. Que às vezes perder controle é ganhar humanidade, mas essa é uma escolha que só você pode fazer. Você pode seguir o caminho completo da manipulação e se tornar uma máquina de poder solitária, ou pode pegar dessas técnicas apenas o necessário para se defender e vencer quando realmente importa, mantendo ilhas de autenticidade onde ainda pode ser humano. Ambos os caminhos têm custos, ambos têm recompensas. Nenhum é moralmente superior. São apenas escolhas com consequências diferentes. O que não pode fazer é fingir que não sabe. Agora você sabe como o jogo funciona. Sabe como as pessoas manipulam. Sabe como você mesmo pode manipular. Essa consciência já mudou você permanentemente. Não pode mais voltar à inocência. Só pode decidir como usará esse conhecimento. Se para se tornar um predador completo ou um guardião sábio que conhece as armas, mas escolhe cuidadosamente quando empunhá-las. A máscara devora o rosto. Este é o aviso que ninguém te dá quando ensina a manipulação. Mas agora você sabe, e essa informação é mais valiosa que todas as técnicas, porque te permite fazer escolhas conscientes, ao invés de simplesmente deslizar pelo caminho da sedução sombria, até acordar um dia sem reconhecer quem você se tornou. Existe um tipo específico de poder que ninguém ensina.
É o poder daquele que foi pisoteado e se levantou, daquele que foi humilhado e transformou essa humilhação em combustível, daquele que todos subestimaram e agora observa em silêncio enquanto planeja o contra-ataque perfeito. Este poder é diferente, é mais frio, mais calculado, mais mortal, porque nasceu da dor, foi temperado pela rejeição e alimentado por uma sede de vingança que poucos compreendem. Quando alguém te subestima, te insulta, te ignora, te trata como insignificante, duas coisas podem acontecer. Você pode se quebrar, aceitar aquele julgamento, internalizar aquela narrativa e viver para sempre como a versão diminuída que outros decidiram que você era. Ou você pode fazer algo infinitamente mais perigoso. Pode fingir que aceitou, baixar a cabeça, desaparecer do radar e usar esse tempo invisível para se transformar em algo que eles jamais esperavam. Essa segunda opção cria os adversários mais temíveis. Todos os grandes nomes da história que realmente mudaram o jogo têm uma coisa em comum. Foram rejeitados primeiro, foram considerados fracos, incompetentes, sem futuro. E essa rejeição não os destruiu, os forjou, porque quando você não tem nada a perder, você se permite riscos que outros nunca tomariam. Quando ninguém espera nada de você, você opera sem pressão. Quando todos te ignoram, você se move sem ser observado. Essa liberdade é perigosa. O erro fatal de quem subestima alguém é acreditar que essa pessoa permanecerá estagnada, que o fraco de hoje será fraco para sempre, que quem está embaixo não tem capacidade de subir. Mas a verdade é que ninguém evolui mais rápido que aquele que tem uma humilhação para vingar. Ninguém trabalha mais duro que aquele que quer provar que os outros estavam errados. Ninguém planeja com mais cuidado que aquele que espera o momento exato para virar a mesa. E aqui está o segredo. Você não vira a mesa gritando, reclamando, confrontando diretamente. Isso é o que fracos fazem. Eles berram injustiça, exigem reconhecimento, fazem escândalos e são ignorados porque não têm poder real. O verdadeiro contra-ataque é silencioso. Você desaparece. Você para de pedir atenção. Você para de mendigar validação. Você simplesmente some. E usa esse tempo fora do radar para se tornar imbatível. Enquanto eles riem de você, você estuda. Enquanto eles celebram pequenas vitórias, você constrói impérios em silêncio. Enquanto eles dormem tranquilos, achando que você foi neutralizado, você está acordado desenvolvendo habilidades que eles nem sabem que existem. E um dia, quando você finalmente reaparece, não é mais a mesma pessoa. Você evoluiu. Você tem recursos, você tem estratégia. E o mais importante, você tem aquele fogo frio que só nasce da humilhação transformada em determinação. O momento do contra-ataque nunca deve ser apressado. Este é outro erro comum. Pessoas subestimadas querem provar seu valor imediatamente, querem mostrar que são melhores logo. Mas isso revela suas cartas cedo demais. Dá tempo para o adversário se ajustar, se defender, contra-atacar. O estrategista verdadeiro espera, acumula poder em segredo, constrói alianças que ninguém vê, desenvolve recursos que ninguém imagina e só ataca quando a vitória é garantida. Quando finalmente você retorna, não precisa de palavras. Não precisa dizer "eu te avisei" ou "você estava errado sobre mim". Isso é desnecessário e reduz o impacto. Sua simples presença em posição de poder já diz tudo. O fato de que agora eles precisam de você, precisam pedir favores, precisam te tratar com respeito, é vingança suficiente. Você não precisou destruí-los, apenas os forçou a engolir cada palavra de desprezo que cuspiram. Mas aqui está a parte que separa vingança de estratégia. Você não usa seu novo poder apenas para esmagar quem te humilhou. Isso seria emocional, previsível, pequeno. Você usa seu poder para construir algo maior.
Você se torna tão bem-sucedido que aqueles que te subestimaram se tornam irrelevantes. Não vale mais a pena pensar neles. Eles ficaram para trás enquanto você avançou para ligas completamente diferentes. Esta é a vingança suprema. Não é fazer mal a quem te fez mal. É evoluir tanto que a pessoa simplesmente deixa de existir no seu universo. Ela ainda está lá, talvez até observando sua trajetória com inveja. Mas você nem nota mais, porque você está ocupado demais jogando em níveis que ela nunca alcançará. Você provou seu ponto não com palavras, mas existindo em um patamar onde o julgamento dela não tem mais peso nenhum. Maquiavel entendeu isso profundamente. Ele viu repúblicas caírem e príncipes subirem, viu homens comuns se tornarem reis e reis se tornarem mendigos. E percebeu que o momento de maior vulnerabilidade é sempre aquele logo após uma vitória, porque a vitória traz arrogância, e a arrogância traz descuido, e descuido abre brechas. Então, o verdadeiro estrategista usa a arrogância do adversário contra ele. Deixa o outro pensar que venceu. Deixa ele relaxar, baixar a guarda, celebrar prematuramente. E só então desfere o golpe definitivo. Isso funciona porque seres humanos têm memória curta para humilhações que causaram. Quem te pisoteou provavelmente nem lembra direito. Para ele, foi um momento irrelevante. Para você, foi um divisor de águas. Ele seguiu com a vida inconsciente. Você carregou aquilo como lenha para alimentar seu fogo interno. E quando finalmente você retorna, ele nem entende de onde veio aquela força, porque ele esqueceu que plantou a semente da sua transformação. Use isso, deixe as pessoas pensarem que você superou, que perdoou, que seguiu em frente e esqueceu. Seja cordial, até amigável se necessário, mas por dentro nunca esqueça, porque aquela humilhação é seu combustível secreto. É o que te mantém trabalhando quando outros descansam. É o que te faz continuar quando tudo parece impossível. É a voz sussurrando que você tem algo a provar. E esse sussurro é mais poderoso que 1000 gritos motivacionais vazios. O contra-ataque do subestimado é devastador porque vem de onde ninguém esperava. É o cavalo que estava atrás na corrida e ultrapassou todos na última volta. É o funcionário descartado que fundou a empresa concorrente que quebrou a antiga. É o aluno considerado medíocre que se tornou o professor dos professores. É a pessoa que todos esqueceram voltando como a única que importa. Mas para isso funcionar, você precisa de 2 coisas: paciência para esperar o momento certo e disciplina para não revelar seus planos. Muitos fracassam porque não aguentam o silêncio. Precisam contar para alguém o que estão planejando. Precisam dar dicas sobre sua evolução. Precisam receber validação durante o processo. E ao fazer isso, alertam o adversário. Dão tempo para a reação. Perdem o elemento surpresa. Os verdadeiramente perigosos são aqueles que somem completamente, que param de frequentar os mesmos lugares, que cortam laços com pessoas que poderiam vazar informações, que se isolam propositalmente para construir em paz. E quando finalmente reaparecem, a transformação é tão brutal que parece impossível. Parece que surgiu uma pessoa completamente diferente. E, na verdade, surgiu, porque aquele tempo invisível foi usado para morte e renascimento. Você foi subestimado, você foi humilhado, você foi rejeitado. Bom, use isso. Transforme essa dor em determinação inabalável. Cada vez que pensar em desistir, lembre daqueles rostos que riram quando você falhou. Lembre daquelas palavras que disseram que você não era suficiente. Deixe essa raiva te impulsionar, mas raiva fria, controlada, canalizada. Não a raiva que destrói quem a sente, mas a raiva que destrói obstáculos. E quando finalmente você chegar onde quer chegar, quando tiver o poder que buscava, quando aqueles que te humilharam estiverem diante de você pedindo algo, você terá uma escolha final.
esmagar ou elevar, vingança ou magnanimidade. Ambos têm seu lugar. Mas saiba que a vingança fecha ciclos. A magnanimidade abre portas. Escolha baseado não em emoção, mas em estratégia. O que serve melhor seus objetivos de longo prazo? Esta é sempre a pergunta maquiavélica. Chegamos ao fim desta jornada pelo lado sombrio do carisma. E se você absorveu tudo até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou. Você viu as engrenagens ocultas que movem as relações humanas, entendeu os mecanismos secretos de sedução e controle. Aprendeu como palavras podem ser veneno e ausência pode ser arma. Descobriu que empatia pode ser teatro e bondade pode ser estratégia. Agora resta apenas a pergunta final. Valeu a pena? Porque existe um custo que ninguém menciona quando ensina você a ser poderoso. É o custo da consciência. Uma vez que você vê como o jogo funciona, não pode mais não ver. Uma vez que reconhece manipulação em ação, percebe ela em todo lugar. Em comerciais, em discursos políticos, em conversas casuais, em declarações de amor. E a pior parte é que você começa a se questionar constantemente. Aquela pessoa é genuína ou está jogando? Esse sentimento é real ou fabricado? Estou sendo eu mesmo ou estou performando? Os reis da história sempre souberam disso. Usar a coroa traz poder absoluto sobre os outros, mas prisão absoluta sobre si mesmo. O rei não pode chorar em público, não pode demonstrar fraqueza. Não pode ter amigos verdadeiros, porque todos querem algo dele. Não pode confiar, porque traição é moeda comum em cortes. Vive cercado de pessoas, mas completamente sozinho. Tem tudo, mas não pode usufruir de nada, sem calcular as consequências políticas. Esta é a maldição do poder. Você que aprendeu a manipular agora carrega essa maldição também. Talvez em escala menor, mas a essência é a mesma. Você ganhou ferramentas para controlar outros, mas perdeu a inocência de se relacionar livremente. Ganhou capacidade de seduzir, mas perdeu a habilidade de se apaixonar de verdade. Ganhou poder de influenciar, mas perdeu a paz de simplesmente existir sem estratégia. Essa é a matemática brutal. Cada habilidade conquistada é uma simplicidade perdida. Maquiavel morreu sozinho, sem amigos, considerado imoral pelos contemporâneos. Seu nome virou sinônimo de manipulação. Suas obras foram censuradas. Ele entendeu o poder melhor que qualquer um de sua época. Mas esse entendimento o isolou. Porque quando você vê claramente demais como as coisas funcionam, as pessoas sentem desconforto perto de você. Você se torna aquele espelho que reflete verdades que preferiam ignorar. E espelhos desconfortáveis são quebrados ou escondidos. Então, aqui está a verdade final que poucos têm coragem de dizer. Poder não traz felicidade. Controle não traz paz. Carisma não traz amor verdadeiro. Vitória sobre outros não traz vitória sobre si mesmo. Tudo isso traz resultados externos impressionantes enquanto deixa um vazio interno crescente. Você conquista o mundo, mas perde sua alma. Não metaforicamente, literalmente. Você para de reconhecer quem é quando tira todas as máscaras. Mas isso significa que você deveria ter permanecido ignorante, que deveria ter continuado sendo manipulado sem saber, que deveria ter ficado vulnerável para sempre? Não. Conhecimento nunca é o problema. Conhecimento é poder genuíno. O problema é como você escolhe usar esse conhecimento. E aqui chegamos à encruzilhada que define quem você será daqui para frente. Você pode usar tudo o que aprendeu para se tornar um predador completo. Manipular todos ao seu redor. Ver cada interação como oportunidade de ganho. Transformar cada relação em transação. Subir pisando em quem for necessário. Acumular poder, status, influência.
e morrer sozinho, cercado de admiradores, mas sem um único amigo verdadeiro. Este é um caminho válido. Traz resultados mensuráveis, mas cobra um preço invisível, ou você pode usar esse conhecimento de forma mais sutil, aplicar essas técnicas apenas quando necessário para se defender ou conquistar objetivos específicos, mas manter áreas sagradas da sua vida protegidas dessa contaminação. Ter pessoas com quem você é genuíno, momentos onde você baixa todas as defesas, relacionamentos onde você escolhe ser vulnerável, mesmo sabendo os riscos. Isso te mantém humano, isso preserva sua sanidade. Isso garante que você não se perca completamente no jogo. A verdadeira maestria não é dominar apenas as técnicas de manipulação. É dominar quando usá-las e quando guardá-las. É ter o poder de manipular, mas a sabedoria de não fazer isso indiscriminadamente. É ser capaz de seduzir, mas escolher conexão genuína quando encontra alguém que merece. É conhecer todos os truques, mas valorizar encontros raros, onde truques não são necessários. Esta é a diferença entre ser escravo do poder e ser senhor do poder. Olhe para a sua vida agora, identifique quais batalhas realmente importam, quais relações valem estratégia e quais merecem autenticidade. Onde você precisa vencer e onde pode simplesmente ser. Porque tentar vencer tudo o tempo todo é exaustão garantida, é guerra perpétua, é solidão eterna. Ninguém sobrevive a isso mantendo a sanidade intacta. Até os generais mais brilhantes precisavam de momentos de paz. Entenda que as pessoas mais perigosas não são aquelas que manipulam o tempo todo. São aquelas que sabem quando manipular e quando não manipular. Que têm discernimento para escolher suas batalhas, que preservam energia para guerras que realmente importam, que constroem alianças genuínas com alguns enquanto manipulam estrategicamente outros. Esse equilíbrio é raro, mas é o que separa psicopatas funcionais de estrategistas brilhantes. Você agora tem uma escolha. Pode fechar este vídeo e continuar sua vida como se nada tivesse mudado. Fingir que não aprendeu o que aprendeu. Tentar voltar à inocência. Mas você sabe que isso é impossível. O conhecimento já está dentro de você. Já mudou suas percepções. Já alterou como você vê interações humanas. Não há volta. Ou você pode aceitar essa transformação e decidir conscientemente como vai usar esses poderes. Pode escolher ser a pessoa que usa carisma para construir, ao invés de apenas destruir. Que seduz para criar conexões profundas, não apenas para alimentar ego. Que influencia para elevar outros, não apenas para rebaixá-los. Que domina essas artes sombrias, mas as mantém acorrentadas, liberando apenas quando absolutamente necessário. O mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que entendem as trevas, mas escolhem a luz. Que conhecem manipulação, mas preferem autenticidade quando possível. Que têm poder, mas exercem contenção. Porque os verdadeiros perigos não são aqueles que dominam essas técnicas. São aqueles que as dominam sem consciência moral. Sem limites internos, sem capacidade de distinguir quando parar. Você foi subestimado. Agora tem ferramentas para nunca mais ser. Você foi manipulado. Agora sabe como se defender e como contra-atacar. Você foi invisível. Agora pode se tornar impossível de ignorar. Use isso com sabedoria. Use isso com propósito. Use isso lembrando sempre que poder sem propósito é apenas destruição. E destruição pela destruição não constrói nada duradouro. A coroa é pesada, o trono é solitário, mas alguém precisa sentar nele. Pode ser você, desde que entenda o que está assumindo, desde que aceite o preço, desde que mantenha pedaços de humanidade intactos, mesmo enquanto joga o jogo. Porque no fim, quando tudo estiver conquistado,
Quando todos estiverem aos seus pés, você ainda precisará olhar no espelho e reconhecer quem está olhando de volta. Faça valer a pena. Não apenas para você, mas para aqueles ao seu redor que se beneficiarão quando você usar poder para proteger ao invés de apenas dominar, para elevar ao invés de apenas esmagar, para construir impérios que servem propósitos maiores que ego pessoal. Esta é a diferença entre ser mais um manipulador esquecível e ser alguém que realmente mudou o jogo. Agora você sabe o lado sombrio do carisma. Use com sabedoria, use com propósito. E nunca esqueça que o maior poder não é controlar os outros, é controlar a si mesmo. É ter todas essas armas e escolher quando não usá-las. É ser perigoso, mas não destrutivo. Temível, mas não odiado. Poderoso, mas não tirânico. Este é o equilíbrio impossível que apenas os verdadeiros mestres alcançam. Se este conteúdo transformou sua visão, se abriu seus olhos para realidades que você preferia não ver, se te deu ferramentas que você vai carregar para sempre, então faça a sua parte. Inscreva-se agora para continuar essa jornada de poder e estratégia. Deixe o like para que mais pessoas encontrem este conhecimento proibido. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e qual foi a lição mais impactante para você. Porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E quanto mais pessoas acordarem para essas realidades, mais difícil será para os predadores operarem livremente. O jogo continua. A batalha nunca termina. Mas agora você está armado. Use suas armas com honra e lembre sempre: o verdadeiro poder não está em vencer todos, está em escolher quais batalhas lutar.